Olá, amigos do Tao, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Sou o professor Gilberto, falamos aqui sobre taoísmo, cultura chinesa e espiritualidade de modo geral, como é o tema desse vídeo aqui, né? Eu vejo que muita gente às vezes se perde nos caminhos para a espiritualidade, existem muitos, né? Já falamos aqui sobre as religiões, o seu papel, né? Falamos sobre vários caminhos da espiritualidade e precisamos antes fazer uma aproximação para que você possa compreender que de todos os caminhos que existem para você chegar na espiritualidade, existem dois ramos principais. Todos se convertem para esses dois ramos, praticamente. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Como são esses dois ramos, como eles funcionam e como você pode utilizá-los na sua jornada espiritual. Então, os caminhos para a espiritualidade são muitos, são diversos, são dos mais variados, né? Por que isso é importante, né? Conforme eu disse em outro vídeo, porque existe uma grande variedade de pessoas, existe uma grande variedade de culturas, existe uma grande variedade de modos de pensamento. Então é necessário que haja uma grande variedade de caminhos para a espiritualidade. O caminho que é bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa. De repente uma terceira pessoa precisa de um caminho que não é nem o seu nem o meu. É isso que acontece, né? O que é importante? Todos vão na mesma direção, ok? Pode ser que alguns aí, como eu falei, estejam sendo enganados, né? Mas a tendência, o que nós precisamos, né? Esse vazio que nós precisamos preencher é buscar o absoluto, buscar o tal, buscar Deus, né? A maneira como você se relaciona com esse absoluto, né? Eu gosto do termo absoluto porque é absoluto e acabou, né? Você não tem como você definir intelectualmente, né? Se você acha que Deus é um cara barbudo que fica lá te olhando para verificar o que você está fazendo, esquece, não é nada disso, né? Ele está muito além da nossa inteligência. Nossa inteligência não é nada para você compreender Deus. Você tem que compreender Deus expandindo a sua consciência. Aí você consegue, né, entender como isso funciona. Mas para chegar lá, nós temos vários tipos de caminhos, né? Já adianto para você que não existe caminho fácil, tá? Não existe. Esse é um negócio que vai levar muitas encarnações, vai levar muito tempo, muito esforço, e a gente vai tropeçar e bater a cabeça nas árvores, nas rochas, muito tempo ainda para poder realmente avançar no caminho, tá? Isso é normal, isso aí a gente tem que ter sempre em mente, né? Que as adversidades e os obstáculos existem aos montes nesse caminho. Mas dentro de todos esses caminhos, existem dois caminhos que são, vamos dizer assim, os troncos principais. O caminho da sabedoria e o caminho da devoção, certo? Então você pode ir pelo caminho da sabedoria, né? Desenvolver o intelecto, desenvolver a consciência, obter estados alterados de consciência e expandir o seu conhecimento do modo como o mundo funciona, de modo a atingir o absoluto. O outro lado é o lado da devoção. Você pode pegar uma representação qualquer, né, que seria uma divindade, um santo, uma coisa qualquer, e você usar a devoção como caminho. Isso também é válido, né? A devoção, ela vai gerar o amor universal. Ele vai trabalhar com esse amor universal, que é uma ligação direta com o absoluto. Então, a devoção, né, eu não digo religiosa, devoção espiritual, não importa se tem religião ou não tem religião, as pessoas que são apegadas, né, a alguma coisa superior, elas também estão no caminho. Os indianos, eles colocam muito bem isso como o jnana
né? A sabedoria, e o Bhakti, a devoção. Esses são os dois caminhos principais, são os dois caminhos fundamentais. Os dois levam lá, mas por meios diferentes. Aqueles que têm uma propensão mais intelectual, de querer entender o porquê, de entender como, eles vão pelo caminho da sabedoria. Os que têm mais desenvolvimento emocional, amor pelos semelhantes, amor pelas coisas, eles vão mais pelo caminho devocional. Então veja, não existe um caminho errado, né? Tanto é que lá na frente, bem lá na frente, os dois caminhos eles se juntam, porque nós estamos indo tudo para o mesmo lugar. Então a pessoa que passou a vida desenvolvendo essa parte intelectual, essa parte de sabedoria, ela vai perceber que existe uma coisa muito grande e que merece o respeito, né? Merece um respeito. E a pessoa que está com a devoção, está se entregando, né, para esse sentimento, para essa coisa superior, né, do amor universal, lá na frente ele vai começar a entender como as coisas funcionam. Então, a devoção, ela esbarra na sabedoria, e a sabedoria, ele esbarra na devoção. Então, cuidado, né? Não é porque você tem o caminho da sabedoria que você vai menosprezar quem está fazendo a devoção, né? A gente vê muito isso no Ocidente, né? O pessoal que é mais intelectual, que é mais assim, eles têm desdém, né? Fazem zombaria das pessoas que são religiosas. Isso é uma visão curta, né? Na verdade, é uma visão curta. Hoje em dia nós temos muito no Ocidente assim, um ceticismo burro, né? O ceticismo é muito útil, o ceticismo é bacana, o ceticismo é uma desconfiança, não é uma negação, é uma desconfiança. Então o ceticismo burro é essa coisa materialista que diz que o outro não existe, né? Não é isso não, não é isso não. Você tem os dois caminhos porque o universo é um só, o universo tem o visível e o invisível. Sinto muito, é assim que é. Então pode reclamar e pode negar o que quiser, é assim que é, né? Do mesmo ponto de vista, né, assim como tem esse extremo, tem o extremo do fanático religioso que não enxerga mais nada na vida a não ser as regras daquilo que está indo, não é a espiritualidade. Se a pessoa está vidrada na espiritualidade, a atitude dele com os outros vai ser legal, mas se ele está preso na religião e distorceu aquilo e ficou, né, criou um fanatismo naquilo, aquilo vai acabar obstruindo, na verdade, o caminho da espiritualidade dele. Então veja que nós temos dois extremos aqui, né, que deixa eu ver onde que está a câmera aqui, dois extremos aqui, né, isso, dois extremos aqui, né, que é a religião, o fanatismo religioso, e o ceticismo burro materialista, né? Tanto o materialista quanto o fanático religioso, os dois estão equivocados, né? Porque eles estão pegando só um lado. Não esquece que o universo é yin e yang, é a polaridade manda aqui. Então não adianta você falar assim, vou seguir apenas o pensamento, apenas a sabedoria, apenas o intelecto até lá. Não, você vai chegar num momento que você vai esbarrar no outro. Vou seguir a devoção e a partir disso eu vou ser um com Deus e tudo. Ok, vai, mas você vai esbarrar na sabedoria, né? Vejam quantos santos na história da Igreja Católica, né? Quantos santos não eram também sábios, né? Você pega os grandes pensadores da Igreja, como o Agostinho, como o Tomás de Aquino, e você vai ver que a par das características devocionais deles, existia um intelecto poderosíssimo. Então é desse modo que a gente tem que perceber a coisa, né? Desse modo que a gente tem que perceber a coisa. O meu caminho é o de Nana, é o caminho da sabedoria, é o caminho da filosofia, né? Mas eu não deixo de ter um braço de expressão devocional, porque é uma reverência.
A partir do momento em que você aumenta a sua consciência, você aumenta a sua compreensão das coisas, você percebe que tem algo que é tão extraordinário que você tem que reverenciar. Você reverencia aquilo, você abaixa a cabeça, porque aquilo é tão extraordinariamente superior ao que nós vemos aqui, né, que só cabe a veneração. É uma coisa muito interessante isso, né? Como Lao Tse disse, né, o Tao é o nome do inominável, ele não pode explicar. Não tem como explicar, mas ele viu que era uma coisa tão extraordinária que ele foi obrigado a falar. Aí ele chamou de Tao, ele deu um apelido, porque ele tinha que falar sobre aquilo, né? E realmente, quando você tem contato com o Tao, é uma coisa tão avassaladora, né, que uma pessoa assim que não tenha trilhado o caminho direitinho, não tenha, ele pode se assustar, porque é uma coisa totalmente fora, né, da nossa realidade. E a pessoa da devoção, ele vai encontrar isso também. Ele também vai encontrar esse absoluto, essa coisa enorme, vastíssima, e que para ele é objeto de veneração, é objeto de devoção. Então veja, existem esses dois caminhos principais. Não implica necessariamente que a pessoa que faça um não faça nada do outro e vice-versa, tá? É aquilo que eu falei, os dois estão caminhando paralelo, assim, né? Na verdade, eles estão se encontrando lá na frente, né? Eles seguem paralelo o tempo aqui, mas eles estão se encontrando. Então é o yin e o yang. Você não precisa se preocupar em seguir só um e tal. Não precisa. Eu já fui assim, né? Mas a partir de um determinado momento, você vê que isso é ridículo, né? Lá na frente não tem divisão. Lá na frente só existe o tal. Não tem mais divisão nenhuma, não tem mais diferenciação nenhuma, né? Não tem mais isso. Então não tem por que você pegar uma bandeira e ficar balançando aquela bandeira daquele seu negócio lá, da sua linhagem, do seu lado, do jeito que você pensa o mundo. É o jeito que você pensa, não é o jeito como as outras pessoas pensam. Então preciso ter cautela nisso, né, e pensar a respeito desses caminhos, que o caminho da sabedoria vai levar ao mesmo caminho da devoção, e que não existe um caminho certo ou um caminho errado, não existe um caminho melhor ou um caminho pior, um caminho mais rápido ou um caminho mais lento. Não tem, são dois caminhos. Algumas pessoas tendem a ser mais intelectualizadas, a buscar a sabedoria. Algumas pessoas tendem a ser mais devocionais, a ser mais ligadas a esses preceitos, a essas venerações, né? E você vê isso claramente no taoísmo, o próprio taoísmo você vê isso. Porque o taoísmo, você tem o taoísmo filosófico, né? Taoísmo filosófico, você tem o taoísmo religioso e tem o taoísmo religioso popular. Isso é interessante. O taoísmo religioso popular, ele é como as festividades católicas, eles estão acendendo os incensos, acendendo velas, fazendo as suas preces, seguindo, como é que chama? Procissões, né? Eles fazem procissões, eles tiram a imagem lá do templo e colocam num carrinho e andam pela cidade, depois eles voltam para lá para dentro, exatamente como os católicos fazem muitas vezes. Então o taoísmo popular, ele tem essa coisa de veneração, de devoção. Ele tem muito disso. E você pega o taoísmo filosófico, ele tem muito de compreensão, né? De compreensão do pensamento, de como as coisas funcionam, de como as coisas são, de como as leis da natureza se movimentam. Mas veja, é tudo taoísmo. São maneiras diferentes de ver a coisa. Então o cara que faz a filosofia é superior ao cara da religião? Não, de jeito nenhum.
né? A maior parte grande parte da religião taoísta mesmo, ele está ali no meio, né? Tem a filosofia, tem os rituais, as práticas, tá? Ele está ali no meio. E o taoísmo popular, ele é mais devocional mesmo, né? Tem incorporação mediúnica, como a Umbanda, né? Eles fazem atendimento às pessoas, a tirar dúvidas das pessoas, fornecer medicamentos, né? Na forma de ervas, de passes. É uma coisa muito parecida com o espiritismo, com a Umbanda. E você vê que o espiritismo, apesar de ser profundamente cristão, ele é muito intelectual. Vocês percebem isso? Então, existem essas nuances em tudo. Existem essas nuances. Então, é interessante que a gente observe isso no nosso dia a dia mesmo, né? Nas pessoas em volta, nas situações, e não julgue. Apenas observe, apenas aprenda. Né? Apenas aprenda. Participe de uma coisa, participe de outra, faça parte de grupos de estudo, desenvolva o seu potencial sem você se prender muito a uma coisa ou a outra, né? Faça com que aquela sua vontade, eu tenho vontade muito de estudar, de conhecer, eu tenho muita vontade de orar, de participar de coisas ritualísticas. Siga o seu caminho. Isso é o mais importante. Nunca despreze os outros, mas siga o seu caminho de uma forma forte, determinada, acima de todos os obstáculos que você vai encontrar. Ok? Então, é isso que temos hoje, né? Não esqueça do seu comentário, dizer o que você acha, qual que é o seu caminho, né? E seguimos em frente aqui até o próximo vídeo.